Tá saindo aí? Queridos, graças e paz. Graças e paz? Amém. Coisa boa. Eu quero agradecer ao pastor Tiago. Vocês chamam ele mais de Tiago ou mais de Zambelli? Zambelli? Mas Tiago é bonito, né? Combina com ele. Quero agradecer ao pastor Tiago Zambelli pelo convite precioso de poder estar com vocês aqui. Pela primeira vez, conhecendo, em termos gerais, a igreja, porque algumas pessoas eu já conheço. Foi muito bom poder chegar aqui hoje e já falar com algumas pessoas já conhecidas. Cria uma atmosfera de conforto maior, não é? Gente ali, a Giovanda, o Rogério, a família, um e outro. Como é bom isso, sabe? Eu estou muito feliz de poder estar aqui com vocês hoje, compartilhando a palavra de Deus, poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. Eu estou pastoreando a primeira igreja, que alguns aqui já conhecem, primeira igreja presbiteriana, são 3. Eu tenho o privilégio da graça de Deus de estar pastoreando a primeira igreja há 14 anos. E é sempre um desafio, nunca ele é menor, ele parece ser maior, tendo em vista que nós temos que pregar a verdade, e não é fácil pregar a verdade, é um tempo de muita confusão, e um tempo de tanto engano. Sabe, nós pastores, quando a gente convida alguém para pregar na igreja da gente, a gente passa algumas instruções preliminares, né? Para ajudar o colega. Do tipo assim, o tempo da pregação. É normal que a gente chegue assim e diga para o colega, você tem uma média de tantos minutos para pregar. Tá? Assim o pastor Tiago fez comigo, graças a Deus ele fez isso comigo, mas ele não sabe o peso que ele colocou sobre meus ombros, porque uma coisa que eu tenho dificuldade é pregar pouco. Não confundam pregar muito com pregar bem. Eu estou dizendo que eu não consigo pregar pouco. Mas eu queria dizer a ele, e aí ele me deu um tempo, né? Assim, de umas 2 horas, pelo menos. Não, gente, calma, não é isso tudo, não. Mas ele me deu um tempo, que é um tempo médio, que eu gasto na minha igreja. Só que eu queria dizer uma coisa para ele. Ele só pode contar esse tempo depois que eu ler o texto, porque até agora eu não comecei a pregar ainda. Então vocês precisam ficar seguros e certos disso, tá ok? Amém? Que bom, maravilha. Eu acho fantástica essa série. Ela é maravilhosa, porque uma das coisas mais importantes para a igreja de Jesus Cristo é pregar o Evangelho, é pregar a palavra de Deus, é pregar a verdade segundo Deus. E nós estamos num mundo de confusão. E não se enganem com o número gigantesco de evangélicos e com a explosão numérica de igrejas evangélicas em uma quadra e outra da nossa cidade, do nosso bairro e desse país afora. Não se enganem, existem pouquíssimas igrejas verdadeiras de Cristo Jesus. Existe pouquíssima pregação autêntica da verdade, existe pouquíssimo culto bíblico e verdadeiro. E vocês devem agradecer a Deus, porque vocês estão encontrando o que é bom e verdadeiro nesse lugar. Eu sei o suficiente acerca do pastor de vocês para saber que vocês estão sendo bem conduzidos, que vocês estão sendo alimentados segundo a verdade de Deus. Então orem por ele. Orem pelos pastores fiéis a Deus. Se puder lembrar, ore por mim. Eu estou precisando muito, quer dizer, eu sempre preciso. Então, é isso. Vamos para o que mais importa. Então, quero ler Gálatas, capítulo 1 com vocês. Vocês podem ficar sentados. Eu passei a semana, assim, pensando muito em estar aqui nesse momento com vocês. E a gente fica orando e estudando as Escrituras, se preparando para pregar um sermão de 30, 40 minutos, mas você não sabe o tamanho da energia, a quantidade da energia mental, do coração e de trabalho que a gente queima até chegar esse dia. E eu passei os dias e a última semana pensando muito em como que vocês eram e qual era o ambiente, como que eu ia chegar aqui, como é que eu ia olhar para vocês e... Sabe, há muita coisa que eu gostaria de poder dizer a vocês. Meu coração está ardendo por dizer um monte de coisa em um monte de tempo, mas eu não tenho todo esse tempo para dizer tudo o que eu gostaria de dizer. Então eu vou tentar fazer uma síntese do que eu preciso dizer a vocês hoje, do que eu acho que eu não posso deixar de dizer hoje aqui. Então nós vamos ler Gálatas capítulo 1, versículo de 6 a 9.
Eu sempre tenho a impressão de que não está ligado, mas está ligado, né, o microfone? Ah, ok. Obrigado. Diz assim então a Escritura: admira-me que estais, a partir do 6, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos, Gálatas 1, de 6 a 9, que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja maldito, anátema. Amém. Que o Senhor aplique sua palavra no nosso coração. Amém. Vamos juntos. Não se enganem, o falso evangelho. Esse é o subtema, o título do nosso sermão. Arthur W. Pink foi um pregador proeminente, um teólogo, um pastor. Ele viveu entre os séculos 19 e 20. E há um bom material escrito pelo Pink à disposição daqueles que amam a palavra de Deus e querem conhecê-la mais profundamente. Ele escreveu, em particular, um artigo não tão extenso, mas o suficiente para que isso fale ao nosso coração e nos ajude a pensar sobre a qualidade do Evangelho e sua natureza. Ele escreveu sobre o falso Evangelho. Pink, ele chamou esse falso Evangelho de outro Evangelho e também de Evangelho de Satanás, Evangelho do diabo. Eu sei que isso soa pesado, e a ideia é essa mesmo. Mais do que dizer que há alguma coisa que rivaliza com o Evangelho e que é um outro Evangelho ou um falso Evangelho, Pink entendia que era necessário assegurar aos seus leitores e à igreja dele que se trata então de um Evangelho que procede do diabo. Ele não vem de Deus. Às vezes, quando eu leio o que esse homem escreveu, eu tenho a sensação de que ele está falando de alguma coisa muito atual, muito dos nossos dias. Eu percebo que, quando eu entendo isso, significa dizer então que o engano e a falsa doutrina, o engano religioso e a falsa doutrina, a falsa pregação, o falso evangelho, ele é tão antigo, ele é tão velho quanto o seu originador, que é o próprio diabo. Existe falso culto, existe falsa doutrina, existe falso evangelho, existem falsas igrejas e elas não procedem de Deus. O diabo é o mentor disso. Ele é o pai da mentira, ele é o enganador. Vocês sabem o suficiente sobre o diabo, sobre Satanás, para terem certeza de que ele é capaz de fazer coisas assim e que as coisas que ele faz têm o potencial de destruir, de arruinar, de estragar muito aquilo que deveria ser preservado. Quando nós abrimos então as cartas do apóstolo Paulo, mas em especial a carta aos Gálatas, a carta que Paulo escreve aos Gálatas, meus irmãos, ela é, sem discussão, uma das mais importantes escritas por este homem. Por meio dessa carta que nós temos diante de nós, o apóstolo Paulo, o apóstolo da glória de Deus em Cristo, ele expôs o falso evangelho, ele desmascarou os falsos mestres, ele lutou pela preservação da igreja, e acredite, essa ainda é a nossa batalha, essa é a nossa luta, esse ainda é o nosso combate, lutar pela verdade de Deus, lutar pelo Evangelho, lutar pela preservação da igreja, lutar para que a pregação bíblica ela esteja no centro do culto. Essa mensagem de Gálatas, ela é atualíssima. Afinal de contas, passados tantos séculos, passado tanto tempo desde que Paulo escreveu a carta aos Gálatas, o diabo ele continua ainda sendo o mesmo, acreditem, ele não mudou. Ele é muito antigo, ele é muito traiçoeiro, muito ardiloso.
Passado tanto tempo que Paulo adverte os Gálatas sobre o perigo do evangelho transtornado, perturbado, encoberto, mudado, o diabo ele continua sendo o mesmo. Então a mensagem de Gálatas, ela é uma mensagem atual, ela é para a minha igreja e essa igreja, e ela é para todas as igrejas. O diabo ele é o mesmo, usando as mesmas velhas táticas de corromper a verdade, de torcer a verdade, para destruir o edifício de dentro para fora. Ele não está interessado em destruir o edifício de Deus, a casa de Deus de fora para dentro. Ele está empenhado em fazer isso de dentro para fora. Ele quer minar as nossas bases. Ele quer fazer com que as pessoas que frequentam as nossas igrejas, que são membros das nossas igrejas, que são nossas ovelhas, que elas percam de vista, elas não compreendam a verdade de Deus. Ela é uma verdade simples, porque ela não tem floreios humanos, mas ela é profunda. Ela é intensamente profunda. O saudoso pastor Tim Keller, ele disse que a carta aos Gálatas é uma dinamite pura. Você sabe o que é que dinamite faz, não é? Um outro importante pastor conhecido do meio acadêmico, o Philip Ryken, ele lembra que Gálatas é a carta magna da liberdade dos cristãos. É a carta magna. É a grande carta da liberdade dos que creem em Jesus Cristo. Então, Paulo, ele abre essa carta com um tom acima. Os músicos sabem bem o que significaria isso. Um tom a mais, um tom acima. Ele abre essa carta com um tom acima. Ele faz isso de um modo muito específico, algo que ele não faz nas outras cartas que ele escreveu. Mesmo na carta que ele escreveu aos Coríntios, vocês percebem, a igreja aos Coríntios foi uma igreja problemática, ela criou dificuldades para o apóstolo Paulo gigantescas, haviam problemas seríssimos de ordem moral e doutrinária no seio da igreja. Mas mesmo quando o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, ele não usa os termos com os quais ele abre a carta aos Gálatas. Quando Paulo escreve aos Gálatas, depois dele dizer, olha, eu, Paulo, estou escrevendo a vocês, eu recebi algumas informações, e logo imediatamente ele faz algo que ele costuma fazer nas demais cartas. Ele usa um tom paternal. As palavras, então, de Paulo escrevendo aos Coríntios se revestem de um tom paternal, de um carinho, ao ponto de que ele diz assim, sempre eu dou graças a Deus por vocês, eu louvo a Deus por vocês, eu agradeço a Deus por vocês. Mas não é assim que ele faz quando escreve Gálatas. Quando ele diz quem ele é, eu sou Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, está nos primeiros versículos de 1 a 5 isso. E os versos de 1 a 5 nos dão o ambiente do contexto em que Paulo está escrevendo. A razão, o porquê. Então, rapidamente, depois que ele fala quem ele é, porque ele está escrevendo, Paulo ele usa um tom mais severo, mais não tão sereno, não tão carinhoso. Ele é um tanto mais áspero, ele é mais intenso. Então ele diz, olha, eu estou muito admirado. Eu estou muito admirado porque vocês estão passando com uma velocidade imensa daquele que chamou vocês para a verdade. Vocês estão se afastando da verdade. Eu estou perplexo com isso. Então, se você notar que os versos de 1 a 5 estabelecem para nós esse ambiente onde Paulo está escrevendo, ou porque ele escreve, a necessidade de escrever, e estabelecem esse contexto, duas coisas são interessantes nos versos de 1 a 5. Elas vão nos levar direto para os versos que nós lemos. Em primeiro lugar, Paulo ele está fazendo uma defesa sólida do seu chamado apostólico. Ele diz, eu, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, mas da parte de Jesus Cristo, não por intermédio de homens, mas por Jesus Cristo e por Deus o Pai. E então ele fala de dois temas da redenção que são centrais para o Evangelho. Ele fala da morte, da crucificação e da ressurreição do Senhor. É como se fosse uma síntese de todo o Evangelho.
E por que Paulo está sendo tão vigoroso em dizer que ele é um apóstolo da parte de Deus, de Cristo Jesus? Porque os inimigos que haviam penetrado a igreja, furtivamente entrado na igreja, eles haviam chegado à igreja, eles estavam tentando desacreditar Paulo enquanto apóstolo diante da igreja dos Gálatas. Eles estavam dizendo, Paulo não é um verdadeiro apóstolo. E Paulo sabia que se eles tivessem sucesso nisso, em torná-lo desacreditado diante da igreja dos Gálatas, então a sua mensagem também seria fragilizada, minada, porque eles então usariam o seguinte argumento logo imediatamente. Eles diriam, se Paulo não é um apóstolo verdadeiro, então o evangelho que ele pregou a vocês é um evangelho não completo, defeituoso, não é o evangelho completo que nós queremos que vocês conheçam. O inimigo é mestre em distorcer a verdade. Paulo ele estava então, meus irmãos, comprometidos em que os Gálatas não se afastassem do único e verdadeiro evangelho. Mas em segundo lugar, ainda nos versos de 1 a 5, Paulo ele está comprometido. Ele, ao invés de fazer ações de graças pelos coríntios, ele vai tocar nesses temas do evangelho, da crucificação e da ressurreição. Então ele está dizendo, eu sou apóstolo e essa é a doutrina. E esse é o evangelho. E agora ele vai adiante, desenvolvendo. É o texto que nós lemos nessa noite. Nós estamos pensando sobre não sermos enganados, sobre termos cuidado com o falso evangelho. Então, agora, olhando para os versos de 6 a 9, ele passa a expor toda a sua perplexidade, o seu espanto, pelo que ele soube estar acontecendo naquela igreja. Não há, meus irmãos, escutem isso, não há nada mais... não há nada que cause mais comoção, não há nada que provoque maior dor, maior estado de alerta ao coração de um pastor fiel que ama as Escrituras e que deseja ver a igreja andando na verdade. Não há nada mais doloroso e mais difícil do que saber que essa igreja está se afastando da centralidade do Evangelho, da glória de Deus em Cristo. Quando nós sabemos disso, nós choramos. Paulo é um pastor. Ele é um plantador de igrejas, ele é um discipulador, ele é um mestre da verdade, ele é um doutrinador, ele é um proclamador do conselho de Deus. Seu coração está em dores, ele vai dizer em outro momento nessa carta, eu estou sentindo novamente dores de parto por vocês, eu estou gemendo, eu estou em agonia. Como nós podemos ficar tranquilos quando o evangelho é destruído, é atacado, ele é transtornado? Como nós podemos pregar alguma coisa diferente disso quando muitos estão empenhados, sendo sugestionados pelo diabo para corromper a verdade? Nós precisamos estar alertas. Os tempos são maus, são terríveis. Nós precisamos ouvir a verdade, e a verdade com poder e graça. Paulo está perplexo. Você entende porque Paulo está tão perplexo e porque as palavras dele são tão pesadas, tão ásperas, tão duras logo de início? A gente vive uma geração em que cristãos não gostam muito de pastor que às vezes pega um pouquinho pesado no discurso, né? Que às vezes dá uma pesada na palavra. Talvez porque a gente está envolto de uma cultura tão delicada, né? Nossa, como a cultura está delicada. E às vezes, quando as palavras soam um pouco mais ásperas, mais duras, parece que não faz bem. Paulo é esse pastor que não está preocupado com o politicamente correto. Ele é muito amoroso, ele é muito paternal, mas ele também é muito duro quando precisa. E sabe, uma das coisas que move o coração de um pastor fiel, talvez assumir esse tom um pouco mais elevado, essa nota um pouco mais acima, é quando ele percebe que a única coisa que tem o poder de salvar os homens está sendo atacada, está sendo removida do lugar onde ela deve permanecer, no púlpito, no centro, nas igrejas e nas casas dos cristãos. Paulo não tem tempo, então, para perder com qualquer outra coisa, com trivialidades, quando o evangelho está correndo perigo.
Os Gálatas estavam passando depressa. Veja o que diz o versículo de número 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Então, ele está perplexo porque eles estão passando depressa. E isso então significa que os Gálatas estavam num processo de abandono do evangelho. Eles não haviam ainda abandonado totalmente o evangelho, mas Paulo sente a urgência, ele sabe que o processo está acontecendo, eles estão sendo influenciados, eles estão passando, abandonando o evangelho. Eles estão fazendo isso com muita rapidez. E parece que Paulo pregou, as igrejas da Galácia, não é uma igreja, mas são várias igrejas de uma região, foram plantadas, ele sai, e parece que não demorou muito desde que isso aconteceu, desde que as igrejas foram plantadas, e então eles começaram a sofrer os ataques de judeus que chegaram ali, e eles estavam dizendo, não, vocês não poderão ser salvos apenas crendo em Jesus. Não apenas em Jesus, vocês precisam assumir outros detalhes, outros floreios, outras posturas. O contexto ali era, vocês precisam adotar, trazer, vocês precisam tornarem-se judeus. E Paulo entende então que trazer o que não pertence ao Evangelho é corromper o Evangelho. Você entende agora que o Evangelho da prosperidade, o Evangelho do relativismo, o Evangelho do triunfalismo, ele é um falso evangelho porque eles introduzem no evangelho aquilo que não é o evangelho. Os Gálatas estão passando rapidamente da verdade. Eles estavam com rapidez deixando o sólido terreno da verdade. Não há nada mais sólido do que a verdade. Não há nada mais firme do que a verdade. A nossa casa tem que estar construída na verdade. Ela é a palavra, não sobre a areia. E não há nada mais firme do que a verdade. Mas eles estão tirando o pé da verdade, eles estão colocando o pé na lama do engano. E eles vão ficar presos ali, eles vão afundar ali. Deus os havia chamado à salvação por meio da graça de Cristo, mas agora eles estão abraçando o que Paulo chama de outro evangelho, que Pink chamou de evangelho do diabo. E eles estão fazendo isso, meus irmãos, de uma forma desavergonhada. E também de forma desavergonhada, isso refletia em uma atitude de ingratidão pelo que Deus havia feito a eles por meio da pregação do apóstolo Paulo. Ingratidão pela oferta do Evangelho. Ingratidão pela oferta da graça de Deus, pela pregação apostólica. Então, eu quero que você perceba que as palavras do apóstolo Paulo são precisas ao dizerem que eles estavam abraçando outro evangelho, que eles estavam se afastando de Deus e que esse outro evangelho era a renúncia pública de Deus. Perceba, Paulo ele quer garantir que eles soubessem, ele quer que os Gálatas saibam com precisão que o que está acontecendo ali não era uma simples mudança de ideia, de pensamento. Eu estou abraçando uma outra posição. É algo simples, sabe? Não é isso. Não é alguma coisa do tipo assim, sabe? Eu batizo com pouca água, o Zambelli batiza com muita água. Não é tipo essa opinião que a gente pode sustentar. E essa diferença não interfere no Evangelho. Eu, pelo menos, nunca pensei em matar nenhum batista porque ele gosta de muita água. Não tem problema gostar de mais água ou de menos água. Mas essa não é a questão. A questão não é uma mera diferença de posição, de ideia que está acontecendo ali na igreja dos Gálatas. É algo muito sério, é algo muito mais grave. É algo que coloca em xeque toda a salvação. É algo que perturba a igreja. É uma renúncia pública de quem é o Deus da salvação e a glória de Deus em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Perceba uma coisa, isso aqui é muito interessante. Paulo ele não diz, vocês estão abandonando o Evangelho que foi pregado para se apegarem a um outro Evangelho. Não é isso que ele diz.
Eu queria que você olhasse esse é um detalhe muito interessante no verso 6. Veja o que Paulo diz. Admira-me que estás passando tão depressa. Ele não diz do evangelho que foi pregado para outro evangelho. Ele diz, vocês estão passando depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Por que Paulo faz isso aqui? Por que ele usa essa estrutura de linguagem, essa forma aqui? Porque ele sabe que fazendo assim ele coloca maior peso na gravidade do que está acontecendo. Ele poderia ter dito, olha, vocês estão abandonando o evangelho verdadeiro por outro evangelho. Mas ele diz, vocês estão abandonando aquele que chamou vocês na graça de Cristo por outro evangelho. Significa na prática que quando negamos a verdade, nós não negamos apenas um conjunto de ideias, nós negamos aquele que é a fonte de toda a verdade. Porque Ele é a fonte de toda a verdade, não é verdade que não proceda de Deus. Negar a verdade sobre a salvação, negar a verdade sobre como o homem pode ser justificado diante de Deus, porque é isso que Paulo está tratando nessa carta. Negar a verdade sobre como o homem pode permanecer diante de Deus sem ser destruído pelo seu poder de ira. Negar esta verdade corresponde a negar aquele que fala toda a verdade. Então você entende que Paulo está dizendo, olha, vocês não estão abandonando apenas a minha pregação, o meu evangelho, o evangelho que eu preguei a vocês, vocês estão abandonando a Deus que chamou vocês pela pregação do evangelho. Vocês percebem a gravidade disso, então, dos nossos dias? Quando você vê grupamentos de cristãos, igrejas, ajuntamentos de evangélicos, eles estão sendo guiados por homens maus que pregam um evangelho falso, evangelho corrompido. Há verdades, mas há mentiras, e quando você soma verdade e mentira, você não tem verdade com mentira, você tem engano. Então você pode imaginar porque nós deveríamos estar em alerta em relação a tudo isso nos nossos dias. Porque as coisas não melhoraram, elas não arrefeceram desde que Paulo escreveu essa carta. Elas pioraram, elas estão piores. E elas vão piorar ainda mais até que Cristo volte e ponha ordem nesse negócio, de uma vez por todas. Não podemos, meus irmãos queridos, ser tolerantes com o falso evangelho. Nesse sentido, então, a heresia ela vem montada no lombo da tolerância. Essa palavra tolerância é uma palavra de ordem nos nossos dias, né? Tolerância, 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 tolerância. Tenham cuidado com certas palavras, elas foram esvaziadas e conceitos falsos foram adequados a elas. Então não significa, quando a gente fala de tolerância do ponto de vista civil, social lá fora, isso parece que tem um sentido, uma roupagem. Eu não estou dizendo que nós como cristãos vamos ser intolerantes com as pessoas. Não, a ideia não é essa. Mas o fato é, nós não podemos ser tolerantes com a mentira acerca do Evangelho, da obra de Jesus Cristo. Nós não podemos tolerar, nós não podemos compactuar com isso, porque nós estaremos então adotando a heresia, e a heresia corrompe a mente. E quando a mente é corrompida, ela corrompe o coração e ela corrompe o comportamento. Agora olhe comigo então para o verso 7. Paulo ele disse, vocês estão abandonando a Deus e vocês estão então adotando um novo evangelho. Se eles estão adotando um novo evangelho, um evangelho diferente, corresponde que eles estão adotando um outro Deus, um falso Deus. No verso 7, Paulo vai dizer, esse evangelho que vocês estão adotando não é outro evangelho. Na verdade, alguns estão no meio de vocês, perturbando vocês. Eles estão perturbando vocês, eles querem perverter o evangelho de Cristo. O que Paulo está dizendo aqui? O que ele está dizendo é que o evangelho, o outro evangelho, não era um evangelho diferente do evangelho pregado, senão que se tratava do mesmo evangelho corrompido, misturado, ultrapassado. Os falsos mestres, eles estavam sacudindo a igreja,
Essa é a ideia que Paulo está transmitindo quando ele diz que alguns estão perturbando vocês. A ideia aqui da palavra é sacudir de um lado para o outro. Você já teve essa experiência, você é sacudido violentamente, você fica tonto, não é? Se alguém te sacode muito, muito, muito rápido, você fica meio cambaleando ali. Essa é a sensação, a ideia é essa que Paulo está dizendo. Eles entraram, eles estão sacudindo a igreja. Eles estão jogando a igreja de um lado para o outro e vocês estão sem equilíbrio, vocês estão tontos. E porque vocês estão agora perturbados, vocês estão inquietados, eles estão agora pervertendo o evangelho. Então perceba como a coisa se dava. Os falsos pastores, os falsos pregadores, os falsos mestres, eles primeiro causavam a perturbação, a inquietação, a dúvida no coração. Eles faziam com que aqueles cristãos começassem a se perguntar, será que nós temos toda a verdade de Deus? Será que nós podemos conhecer a verdade sobre Deus e sabemos? E será que nós temos completamente o Evangelho? Então, depois que eles criavam essa atmosfera de perturbação, de dúvida, de instabilidade, eles então entravam com uma solução, eles diziam, a solução para todos os seus problemas está aqui. Eu trouxe uma poderosa unção que vai jogar você no chão e você vai rir à vontade. Eu trouxe uma poderosa unção que você vai começar a vomitar, mas não se preocupe, isso é o poder do Espírito Santo. É incrível como pessoas estão dizendo que o Espírito Santo está fazendo coisas agora, bizarras, estranhas, e elas acreditam que de fato é o Espírito de Deus. Mas não é. Se nós víssemos a glória de Deus, se nós fôssemos levados diante da presença dEle, tivéssemos uma contemplação extraordinária dEle em sua glória, eu duvido que nós iríamos rir, eu duvido que nós iríamos pular, nós iríamos cair de joelhos, e nós iríamos levantar as mãos para o céu, e nós com pouca força, talvez nenhuma, e se tivéssemos algum vestígio de força, nós diríamos glória ao Senhor, bendito seja o seu nome por isso. Mas o que está acontecendo? As pessoas estão loucas e elas estão dizendo, o Espírito Santo está fazendo isso. Mas não. Ele não é um espírito de desordem. Ele não é um espírito de loucura. Ele é o espírito que nos conduz em toda a verdade. Ele nos ensina, nos instrui, Ele nos guia em toda a verdade. Ele quer glorificar a Cristo, Ele veio para isso. O que está acontecendo aqui, segundo o que Paulo fala no verso 7, dá uma ideia, uma impressão de que eles estão numa tentativa de atualizar o Evangelho. E alguns proponentes dos nossos dias estão dizendo exatamente isso. Precisamos atualizar a Bíblia. Precisamos atualizar a Bíblia. Ela precisa ser enquadrada, encaixada. Ela é um livro antigo, retrógrado, um livro muito velho. Esse negócio não serve para a gente assim, tudo. A gente precisa adequar esse negócio aqui à nossa realidade. Deus nunca tem que se adequar à realidade dos homens. Ele fala numa linguagem de acomodação, é verdade. Ele fala coisas extraordinárias de um modo que a gente possa compreender, captar. Mas a ideia não é que aquele que é o Altíssimo, que está nos céus e sentado no trono de glória e é soberano e que tem toda a autoridade e poder, desça ao nosso nível e se torne como nós. Mas a ideia é que nós sejamos transformados na imagem do Filho dele, parecidos com ele. Corromper o Evangelho é corromper todas estas verdades. Lembrando de Pink ainda, ele diz que a heresia não é tanto a negação total da verdade. A heresia não é tanto a negação total da verdade. Se toda a verdade é negada, ok, isso é heresia. Mas ele diz, olha, a heresia nem sempre é a negação total da verdade, mas é a perversão da verdade. Satanás não é um iniciador, ele é um imitador. Há um trecho que o Philip Ryken escreve em uma de suas obras, que eu preciso concordar com ele. Ele diz que nós devemos estar atentos e esperar que a mais séria ameaça ao único evangelho verdadeiro seja algo que também é chamado de evangelho. A maior ameaça ao evangelho verdadeiro seja alguma coisa que também é chamada de evangelho. Ele diz, os professores mais perigosos são aqueles que pregam um Cristo diferente, mas ainda assim o chamam de Jesus. Os falsos pastores estão agora
Os falsos apóstolos estão agora, as pastoras e as apostolisas e as bispas e todo o emaranhado de anomalia evangélica está agora nos templos dizendo: Jesus, Jesus, Jesus. Eles estão ensinando um Cristo diferente, um céu diferente, uma verdade diferente, mas ainda assim eles estão dizendo: é o céu, é a verdade e é Jesus. E nós precisamos distinguir a verdade da mentira. Paulo diz então que o evangelho é singular, é único. Veja o que diz no verso 8: mas ainda que nós, o mesmo anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja então anátema. Ele impõe uma maldição, anátema, seja amaldiçoado por Deus. Isso é muito grave. Há uma singularidade no evangelho, ele é único, ele é único. E isso é muito sério. Pregar e conservar o verdadeiro evangelho, irmãos, é algo muito sério. Saber distinguir a verdade do evangelho do falso evangelho é algo muito sério. Mas aí você pode então dizer: como é que eu faço isso? Como eu vou saber o que é um e o que é o outro, a fim de manter um e rejeitar o outro? Essa é uma boa pergunta. Como que é possível num universo tão grande, de tanta coisa falada, de tanta coisa ensinada, como eu consigo isso? E de fato, não dá para a gente saber todas as coisas erradas que estão sendo ensinadas e pregadas no Brasil e no mundo. Não dá para a gente saber cada coisa contrária ao verdadeiro evangelho, não dá para a gente conhecer cada coisa minuciosamente que está sendo ensinada, que é falsa, que perverte o evangelho. A gente não pode gastar mais tempo tentando ser especialista na mentira do que conhecedores profundos da verdade. Então, a solução é que nós precisamos conhecer profundamente a verdade, conhecer larga e profundamente o Evangelho. A resposta é essa: nós precisamos conhecer. Há algum tempo eu preguei uma série na nossa igreja sobre o Evangelho. Eu levei alguns meses pregando isso. Eu fui movido a pregar essa série de sermões todos os domingos de manhã, porque numa visita que eu fazia, visita pastoral a algumas irmãs da igreja, alguns irmãos da igreja, eu cheguei em umas duas ou três casas, e eu conversando com aqueles irmãos, ovelhas, membros antigos da igreja, gente com 10, 15, 20 anos na igreja, e em algum momento da minha conversa pastoral ali, de visita, eu fiz uma pergunta, eu queria saber, eu estava de forma proposital, querendo entender se os membros da minha igreja, se as minhas ovelhas, elas sabem o que é o Evangelho ou não sabiam o que era o Evangelho. E aí eu perguntei para uma irmã: vamos só supor que a senhora morra hoje e compareça diante de Deus. E se a senhora chegar diante de Deus lá no céu agora, e Ele perguntar: fulana, minha filha, por que eu devo deixar você entrar aqui no meu céu? O céu é meu. O que a irmã diria? É uma pergunta bem provocativa, bem indutiva. E ela disse assim: pastor, eu diria para Deus: Senhor, o Senhor deve deixar eu entrar porque eu fiz por onde? Aquilo gelou meu coração. Eu me esforcei, eu me dediquei, eu procurei ser uma boa mãe. Eu não dei trabalho para o senhor, né, pastor? Ao meu pastor esse tempo todo. Nunca precisei ir para o conselho, ser disciplinado e coisa e tal. E naquela hora eu descobri que aquela irmã, minha ovelha, com mais de 10 anos na igreja, ela não sabia o que era o Evangelho. Ela acredita que ela vai entrar no céu porque ela é uma boa pessoa. Mas a única pessoa boa realmente que veio morreu na cruz. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Você não é bom ao ponto de merecer entrar lá. É a graça que faz isso em nós. Eu fui na outra casa e fiz a mesma pergunta e a irmã disse a mesma coisa, parecida, em outras palavras. Resumindo, eu fiz por onde? Eu queria chorar no final daquele dia. Na verdade, eu queria me jogar do avião. Eu disse: meu Deus, o que é que eu estou pregando? Eu estou pregando. Eu prego, eu me esforço, eu prego a verdade. E esse povo não está aprendendo. Eles não sabem o que é o Evangelho ainda. Eles não sabem como eles são salvos, nem como eles vão entrar no céu.
Eu tenho certeza, se eu não colocar um pouco de dramaticidade nisso, isso passa batido porque parece que não saber exatamente como a gente é salvo, como a gente permanece diante de Deus, isso talvez passa batido, não tem tanto impacto na gente, mas isso tem, porque isso é o Evangelho. E você então precisa saber, e eu discipulei aquelas irmãs em cada visita, e eu disse, a senhora precisa ressignificar tudo isso aí. Está errado, o Evangelho não ensina isso. A única resposta aceitável diante de Deus é: o Senhor vai me deixar entrar aqui, porque o teu filho morreu naquela cruz para me salvar. E ele pagou os meus pecados. Ele ressuscitou no terceiro dia. E eu coloquei toda a minha confiança nele. Esta é a causa da nossa salvação. Qualquer coisa diferente disso não é o Evangelho. Se você conhecer bem o Evangelho, tudo o que for contrário a ele será então detectado por você. Então aquilo que for contrário ao Evangelho, se você conhece bem o verdadeiro Evangelho, quando aquilo vier aos seus ouvidos, você dirá, opa, alto lá, isso é falso, isso é mentira, se não é o Evangelho de Jesus. Meus irmãos queridos, Paulo diz então que qualquer coisa que vá além, que acrescente o Evangelho, é algo digno de maldição. Seja maldito. Se o que você ouve, se você ouvir da minha boca, ou do pastor de vocês, alguma coisa que ultrapassa o Evangelho de Jesus Cristo, seja anátema. Paulo está dizendo, se eu pregar um outro Evangelho, se um dos apóstolos, se alguém que é um dos nossos cooperadores pregarem um outro evangelho, se mesmo um anjo do céu descer e trouxer algo que vai além do que vocês já receberam, vejam isso, o evangelho não é alguma coisa aberta, ele é fechado. Isso significa que ele é completo, do jeito que já foi entregue. Judas diz, eu estou numa batalha pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. A fé, a verdade que salva, o Evangelho, isso é completo, ele é completo, ele está fechado, não está aberto. Você não precisa ficar esperando alguma coisa nova. Se alguém aparece dizendo, olha, eu recebi uma grande revelação, eu tenho algo extraordinário, algo que ninguém nunca diz, eu vou dizer agora para vocês, então anátema, é falso. Porque a pregação da igreja de hoje precisa continuar sendo a pregação dos nossos irmãos do passado. Nós vamos pregar com estilos diferentes, ensinar com metodologias diferentes, mas o conteúdo do que a igreja precisa, do que vocês precisam, é o mesmo que a igreja precisou sempre. O puro Evangelho. Unicamente o Evangelho. Se alguma coisa acrescenta ou diminui ao Evangelho, então ele rouba a glória de Deus, ele acredita em Satanás. E isto que está sendo ofertado à igreja. O diabo está falando nos nossos dias. Deus também está falando. Deus está anunciando a verdade por meio de seus servos, de sua igreja, de igrejas fiéis, não perfeitas, fiéis. Mas o diabo está envolvido numa batalha. Nós precisamos do Evangelho. Cuidado, não se enganem, há um falso Evangelho. Nós precisamos do verdadeiro Evangelho. As palavras de Paulo nos dizem que o Evangelho que devemos crer é algo definido, completo. É tão bem definido que a igreja deveria rejeitar qualquer coisa que fosse além dele. Fosse Paulo ou mesmo um ser do céu descendo de lá, rejeite. Por que é tão importante não nos enganarmos com um falso evangelho? Eu quero terminar com 3 destaques e são aplicações para nós. Por que é tão importante a gente não se enganar com um falso evangelho? Eu nem sei se eu ainda estou dentro do tempo, mas vamos lá. Estou terminando. Pastor de fora tem o privilégio da tolerância de vocês. Vocês não podem reclamar. Por que é tão importante que não nos enganemos com o falso evangelho? Em primeiro lugar, com base no que Paulo ensina, porque o Evangelho é a porta pela qual nós entramos no reino de Deus.
ela é a porta. E depois que nós entramos por esta porta, que é o Evangelho, no reino de Deus, este Evangelho continua sendo o imperativo de Deus para cada cristão. Paulo, em Filipenses 1, 27, ele diz: vivam de um único modo, vivam de acordo com o Evangelho. Ele nos coloca no reino de Deus. E nós devemos viver pelo Evangelho sempre. A regra da vida é algo que pode ser examinada. A regra da vida do cristão é algo que pode ser estudado, examinado, aprendido, ensinado, aplicado. É o Evangelho. Isso pode ser examinado, ensinado. A verdade não teme ser examinada. Homens que não suportam serem questionados e examinados acerca daquilo que pregam, eles não estão empenhados em pregar a verdade, porque os que pregam a verdade não temem ser testados, porque a verdade não teme o teste, ela pede para ser examinada. Ela não teme. E os que estão apegados à verdade não temem, porque a sua autoridade não está neles. Ela vem de Deus pela palavra da verdade. A regra da vida é algo que você pode estudar, ler, conhecer. É o Evangelho. Se o Evangelho continua sendo melhorado, se ele precisa ser melhorado, se Deus precisa ainda nos dar alguma coisa a mais que os apóstolos não deram, então nós sabemos que alguma coisa está errada. E se é assim, nós não podemos ter certeza de qual é a regra da vida, porque ela está em processo, ela está em adequação, em mudança, ela é uma coisa agora, mas ela é outra amanhã. Deus não nos deixa confundido, irmãos. O Evangelho não confunde, ele ilumina os olhos, ele esclarece o coração. Em segundo lugar, por que é importante, por que é tão importante não nos enganarmos com o falso Evangelho? Eu gosto muito dessa. Porque Cristo governa a igreja dele pelo Evangelho. Ele é o Senhor da igreja, ele governa o seu povo pela palavra, pelo Evangelho. Corrompê-lo significa rebelar-se contra o governo de Cristo. Opor-se ao senhorio de Jesus Cristo. Corromper o Evangelho, ir além do Evangelho, fazer o que Paulo está condenando aqui, é exatamente assumir uma posição rival. É unir-se ao diabo em sua campanha de encobertamento da verdade do Evangelho. E nós não queremos ser companheiros dele nisso. Em terceiro e último lugar, porque é tão importante dizer, não se engane com o falso evangelho, porque Cristo salva pecadores. Louvado seja o seu nome por isso. Porque Ele salva pecadores, Ele transforma pessoas pelo evangelho. Romanos capítulo 1, verso 16, Paulo diz: este é o poder de Deus para salvar os pecadores, judeus e gentios. O Evangelho é o poder de Deus. Jesus disse aos discípulos: fiquem em Jerusalém. Depois que ele ressuscitou, ele disse: esperem, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, revestidos pelo Espírito Santo. Recebam o cumprimento da promessa. E para quê? Ele diz, não é para vocês rodarem, não é para vocês pularem, não é para vocês gritarem, não é para vocês carregarem um banco da igreja na cabeça dizendo que estão tomados pelo poder do Espírito Santo, não é para plantar bananeira no culto, não é para ficar feito louco. Não! Ele diz, poder para que vocês sejam testemunhas de Jesus, aqui em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins do mundo. Poder é o Evangelho para pregar Cristo aos homens. Esse é o poder. Se o Evangelho é tudo isso, quando ele então é corrompido, quando a mentira se mescla a ele, resultando no engano, quando ele é transtornado, corrompido, mudado, ultrapassado, então não resta nada mais capaz de salvar os pecadores. Não resta nada mais capaz de ensiná-los como viver e como glorificar a Deus. Do que nós precisamos? Nós precisamos do verdadeiro Evangelho.
E o que nós precisamos fazer além disso, nós precisamos rejeitar todo o falso evangelho. Ele é o poder de Deus. Apeguem-se ao evangelho. Conheçam o evangelho profundamente. A mensagem de Deus aos homens, a boa notícia de Deus aos homens. Não negociemos o evangelho. Não toleremos o falso evangelho. Falemos a verdade em amor aos homens, arrebatando alguns que estão na beira do precipício. Se Deus te tirou da beira do precipício, na nossa igreja há pessoas que Deus literalmente tirou do fogo do engano, do fogo da falsa doutrina, dos falsos cultos que se proliferam. O meu coração se alegra e eu fico grato a Deus e maravilhado a Deus. Eu sei que os méritos são todos dele, todos de Jesus. Mas algo me alegra muito quando uma dessas pessoas que foi tirada pelo poder de Deus de lugares de engano, de falsa pregação, de falsos cultos, eles vêm e eles dizem: pastor, é maravilhoso saber o que de fato é a verdade. É maravilhoso poder adorar a Deus de verdade, é maravilhoso conhecer a verdade. E alguns deles dizem: parece que eu me tornei crente agora de verdade. Eu olho para trás, eu tenho vergonha do que eu acreditava, do que eu sustentava. A graça de Deus está abrindo os olhos de muitas pessoas. Não se sintam intimidados com o tamanho de algumas das ditas igrejas. Não se impressionem com o tamanho. Se impressionem com o Evangelho. Apeguem-se a Ele, para que nós saibamos como viver e como glorificar a Deus. Amém. Eu queria orar. Curve a sua cabeça. Pai, muito obrigado. Bendito seja o Teu nome. Louvado seja o Teu nome. Toda glória seja Tua. Em Cristo Jesus. Obrigado porque o Senhor nos dá a Tua palavra. Ela é como um fogo que queima. Ela é como um martelo que esmiuça a penha. Obrigado porque o Evangelho da glória de Cristo nos tem sido proclamado. Nos ajude, ó Deus, use estas pregações, esta série maravilhosa, para fortalecer no coração dessa comunidade de fé, desses cristãos, desse Teu povo, a certeza de que eles estão na direção boa, no bom caminho, a certeza de que eles não precisam de nada mais do que isso, do que o puro e simples Evangelho. Ó Senhor, em nome de Jesus, obrigado, porque o Senhor nos tem dado olhos para ver, porque o Senhor nos tem dado ouvidos para ouvir, porque o Senhor nos tem dado um coração para sentir. Obrigado que o Senhor nos tem dado pastores fiéis, homens falhos e fracos, mas que amam o Senhor e que lutam por serem fiéis. Obrigado porque o Senhor tem cuidado da igreja, como fizeste através de Paulo e ainda o faz quando lemos a Tua palavra. Somos apenas instrumentos para transmitir isso. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por essa igreja, pelo seu pastor, que o Senhor ministre no coração desse povo a Tua bondade e misericórdia. E que essa igreja e outras mais sejam conhecidas nesta cidade por pregarem o verdadeiro Evangelho. Ó Deus, que o Senhor abra os olhos de muitos cristãos que estão atordoados, inebriados, Senhor, corrompidos em suas mentes. Eles estão dizendo que é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor, mas não é o Senhor. Eles estão dizendo é a Tua palavra, é a palavra, é a palavra, mas não é a palavra. Eles estão confusos. Mas, ó Deus, que o Senhor possa abrir os seus olhos, que o Senhor possa desvendar os olhos, como o Senhor já tem feito a muitos, e que o Senhor possa, ó Deus, conduzir este Teu rebanho. Muito obrigado, Senhor, por Tua graça e amor.
em nos falar a verdade à mente e ao nosso coração. Nós te oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.